Amém. Bom dia. A última estação chegou o verão. Ai, gente, olha, eu acho que eu fui a mais abençoada podendo compartilhar com vocês o que Deus falou comigo quando eu fui desafiada a poder falar das estações. Deus é maravilhoso por poder compartilhar aquilo que Ele tem na sua palavra e eu só poder mostrar as dicas para vocês continuarem cavando os tesouros que são muitos que tem escondidos na palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque é tão bom já ouvir uma oração de uma mulher mais experiente que passou por todas as estações. Louvado e agradecido seja Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E essas angústias estão permeadas em todas as estações. Isso que eu tentei passar para vocês nesses dias. De que o verão não é as flores, só flores, também tem algumas dificuldades. O inverno não é só sofrimento, também tem algo muito bom. Também há pérolas que são produzidas nessas estações mais frias, né, que são ditas mais difíceis. Bem, e hoje a gente chega no verão. Eu acordei hoje de manhã, vindo pra cá, e olhei pro céu e falei, nossa, o dia hoje está tão bonito. E a minha sogra falou, meu filho, porque hoje é verão. Então, Deus ainda presenteou a gente hoje com esse dia lindo que lembra o verão, né? Esse céu azul, sem nenhuma nuvem no céu, né? Esse dia agradável para nós. Bem, olha, eu vou dizer, vou confessar, que de todas as estações que eu tinha que falar, a mais difícil para mim foi o verão. E assim, curiosamente foi o verão que foi a estação mais difícil. Eu fiquei com dificuldade de escolher uma pessoa da Bíblia, alguma figura, algum texto que pudesse trazer alguma reflexão importante para vocês. E eu orei muito, falei até com a Silvia ontem, que foi na quinta-feira à noite, depois que eu voltei do trabalho, sentei no computador, fui olhar a Bíblia, ler, que Deus mostrou para mim o texto que eu tinha que falar para vocês hoje. E foi um texto que eu nunca tinha parado para sentar e meditar. Mas aí eu vou deixando suspense, que aí eu falo para vocês outras coisas. Eu queria ler para vocês o versículo de Mateus 24:32, que diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Né? Jesus contou essa parábola em um versículo, querendo dizer que a figueira nos mostrava, ela podia sinalizar para nós as mudanças da estação. E quando a figueira estava se renovando, quando ela estava com as folhas começando a nascer folhas novas, né? Quando a gente via que as coisas estavam começando a brotar, a gente já estava vendo que o verão estava chegando, né? E, bem, o verão, o que eu posso dizer para vocês de informação geral, né? Que o verão é o ápice da nossa proximidade com o Sol, que é a maior estrela que a gente anda ao redor, né? No caso, no sistema solar, o Sol, né, é o centro do nosso sistema. Então, nós estamos lá em volta do Sol. A Terra está aí girando em torno do Sol. E o verão é esse período de tempo que nós estamos mais próximos do Sol. Olha que coisa interessante. E essa época, os dias são mais longos do que a noite, porque há um maior período de exposição aos raios solares. Então nós temos mais tempo de dia, de sol, do que de noite. Até por isso mesmo que a gente tem o horário de verão. O horário de verão não é só para a gente economizar energia, é porque realmente os dias são maiores. Não sei se vocês lembram que às vezes era 6 horas da tarde, mesmo depois que mudou o horário de verão, ainda estava sol. Aí depois começou uma transição e já 6 horas da tarde vocês viram que já estava escurecendo. Então a gente ficava mais tempo tendo dia claro para trabalhar e menos tempo à noite. E no caso do inverno é o contrário. Nós temos menos ainda espaço de período expostos ao sol, né, com a luz do dia, e mais tempo para a noite. E isso eu também achei muito curioso, essa informação. E as temperaturas ficam elevadas, né? A temperatura média da Terra ela fica mais elevada.
O processo de fotossíntese, que é a respiração das plantas, né? Que é o modo dela se alimentar pela parte de cima, porque eu já expliquei para vocês que no inverno ela fica mais se alimentando embaixo, pela raiz e pelo solo, né? E no verão ela pode tanto se alimentar pelo solo como pelas folhas. Então essa época é o ápice em que ela está lá sugando gás carbônico, soltando oxigênio, que eu acho muito curioso, porque o oxigênio é algo muito necessário para a nossa respiração e no caso o gás carbônico não. Sua chave? Você está querendo jogar no altar sua chave? Enfim, então esse processo ele acontece mais no verão, porque as folhas estão verdinhas aqui, ó. Bem, eu vou até aproveitar que eu já estou de olho aqui um tempão na água de coco, que é um isotônico natural. Quando você está desidratado, não tem soro fisiológico, então um pouquinho de água. Bem, então, dito essas coisas, né, eu posso dizer para vocês que assim como o inverno, o verão também é um tempo de intensidade, né? A temperatura, no caso do inverno, é intensamente baixa, nos países onde se vive o inverno mesmo, e no nosso caso, aqui no Brasil, a intensidade está mais no verão, né? A gente sente a intensidade do verão, né? A gente soa pra caramba, já vim pra cá suando, né? Porque o calor mexe com o nosso corpo. Então é uma época muito intensa do verão. E dito essas coisas, eu fiquei pensando, o que eu poderia dizer de uma figura feminina que pudesse transmitir essa intensidade? Se eu estou dizendo para você que o verão é a época que nós estamos mais próximos do sol, isso quer dizer também que a gente pode pensar que nós estamos mais próximos de Deus, nós podemos experimentar Deus mais de perto. E eu fiquei pensando o que eu poderia achar. E Deus falou muito claro no meu coração de que o momento em que nós estaremos mais próximos de Deus vai ser no fim dos tempos, né? Vai ser naquele momento em que estará chegada, né? Estará perto a segunda vinda de Jesus. Esse momento será um momento intenso, né? De intensidade. Nós estaremos experimentando de Deus de uma maneira nunca antes percebida. E aí eu fui olhar o livro de Apocalipse. Gente, e eu não sei se vocês acharam esse texto e se depararam com esse texto uma vez na vida de vocês, mas eu pude olhar, estudar e meditar. E eu quero que você abra sua Bíblia agora e se coloque de pé em Apocalipse, capítulo 12. Quero que você possa ler comigo. Apocalipse, capítulo 12, que conta uma cena, né, profética, uma cena escatológica, né, uma cena visionária de João, em que tem uma figura feminina, que diz, e o título, no caso da minha Bíblia, se diz assim, a mulher e o dragão. E eu achei isso interessante, Deus ter tido cuidado de botar no livro de Apocalipse uma figura feminina enfrentando o dragão. Nós hoje, quantas aqui às vezes se sentem, não precisa nem levantar a mão, não, mas pensa com você, quantas aqui se sentem enfrentando um dragão no dia a dia, né? Uma intensidade, uma fúria. E a palavra de Deus deixou esse texto precioso para que nós pudéssemos meditar. Então eu queria compartilhar esse texto com você. Eu queria fazer da mesma maneira que eu tenho feito até aqui, para que a gente possa estar ligado na palavra de Deus, porque eu nunca vou falar alguma coisa aqui que não esteja baseado na palavra de Deus. Então vamos ler? Todas estão preparadas aí? Com as suas espadas banhadas? Vamos ler. Apocalipse 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e
céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas eles não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os primeiros habitam, mas a área da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência e os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém. Deus abençoe a tua palavra. Você pode se assentar agora. Eu não sei quantos aqui conhecem esse texto. Alguns conhecem, já estudaram esse texto? Gente, eu nunca tinha parado para meditar com calma sobre ele, porque na verdade esse texto, eu fui olhar alguns comentários, muitos interpretam essa mulher como sendo o povo de Israel, tanto que eles interpretam que ela está lá com uma coroa de 12 pedras, né, preciosas, e essas 12 pedras seriam as 12 tribos de Israel. Só que hoje, com a licença do Espírito Santo de Deus, eu quero encarar essa mulher como uma mulher. Eu quero encarar essa mulher como uma mulher porque eu acredito que a palavra de Deus ela é multiforme. Ela tem múltiplos sentidos para atravessar o nosso coração e falar verdades eternas. Então eu acredito que essa interpretação que eu vou fazer aqui, não só olhando como o povo de Israel, mas olhando para essa figura feminina e o que está em jogo para nós mulheres na nossa luta contra o diabo. Que ela é muito mais acirrada, vide Gênesis capítulo 1, 2 e 3.
né? Que o diabo foi bobo e chegou logo perto de nós, mulheres, para poder lançar um argumento venenoso. E acabou que a gente adora conversar, adora uma conversa, adora um argumento forte, né? Adora olhar coisas interessantes, né? Olhar aquele fruto lá bonito. E aí a gente acabou caindo nessa conversa maligna. Então, eu acredito que por essa historicidade da nossa dificuldade de enfrentar o diabo, eu acho que Deus, além de ter botado a história da mulher em Gênesis, Deus teve cuidado de botar essa história também em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Então, o que eu queria dizer para vocês, minhas irmãs, é que verão é um tempo extraordinário. Acontecem coisas que fogem do cotidiano. Esse período é um período que acontece coisas que a gente nunca imaginaria, coisas que fogem à rotina usual da nossa vida. Tanto que vocês vejam que o texto começa assim, no versículo 1, se você acompanhar, diz assim, já começa o texto assim, ó: apareceu no céu um sinal extraordinário. E qual é esse sinal extraordinário, gente? É uma mulher vestida de sol. E não só vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Eu até não escolhi à toa o meu sapato. Eu escolhi minha sandália dourada de R$29,90 para vir para cá, para poder simbolizar isso, que nós estamos calçadas, nós estamos vestidas do sol. E a palavra diz que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos a luz do mundo, não são as mulheres, toda a humanidade que aceita Jesus no seu coração pode iluminar. E eu acho linda essa figura de uma mulher vestida de sol, e como eu acabei de dizer aqui anteriormente, o verão é aquele período em que nós estamos mais expostas ao sol e as noites são menores. E é muito interessante essa figura de uma mulher vestida de sol com a lua, com a noite debaixo dos seus pés, né? Então a mulher reinando nesse dia, né? E a noite debaixo da autoridade dessa mulher, uma mulher que tem autoridade. Essa figura me passa isso. Então o verão é esse momento de mostrar essa figura extraordinária, esse extraordinário que Deus pode fazer através de nós. Nós não estamos só vestidas de algodão, de linho, de cetim, nós estamos vestidas da luz de Cristo. Essa é a nossa vestimenta. Tem um texto que eu quero que vocês guardem no coração de vocês, que está em 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim, que as mulheres não sejam conhecidas pelo linho fino que usam, pelo brinco de pérolas que usam, mas que sejam conhecidas por um espírito dócil e tranquilo, que é o que agrada a Deus. Então é essa a nossa vestimenta. Então quando eu olho essa mulher vestida de sol, eu fico pensando nessa mulher com esse espírito dócil, com esse espírito tranquilo, com essa figura de autoridade, mas uma autoridade que não é aquela autoridade que a gente pensa que está subjugando o homem. É autoridade no seu lugar, no seu lugar. Nós temos um lugar de autoridade. Veja só que nós temos um lugar de autoridade, que nós somos mães, né? Nós temos o nosso reino. O marido governa sobre a mulher e a mulher governa sobre o lar, sobre os seus filhos. Sobre nós está essa responsabilidade. A gente poderia dizer, não comparando, não queria que vocês entendessem mal, mas que os nossos filhos são os nossos súditos. Nós devemos cuidar deles com todo amor, né? Nós devemos ser a autoridade para eles. Então nós precisamos nos vestir de sol, né? Nós precisamos estar calçadas, preparadas com o espírito dócil e tranquilo para servir ao nosso lar. Nós somos pessoas, mulheres chamadas para reinar nesse lugar que é nosso lar, é aquele campo doméstico. E eu acho lindo que, se você olhar aqui, verão é tempo de dar a luz. Eu falei tanto de gestação aqui, de gerar vida e tudo, mas uma das palavras, uma das expressões para dizer nascimento de vida é dar a luz.
E eu acho, gente, olha como é que a cultura, nossa cultura secular acaba absorvendo algo da palavra de Deus. Porque se nós somos a luz do mundo, nós só podemos gerar luz, né? A palavra de Deus diz em Mateus 6 que se o seu corpo todo tem a luz, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, Jesus proferiu essas palavras dizendo: cuidado como a gente olha e encara a vida, porque o modo como nós encaramos a vida, se não for permeado de luz, porque a palavra de Deus também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que coisa maravilhosa. Então o verão é esse tempo de dar a luz, porque se você olhar no versículo 2 nesse capítulo de Apocalipse, diz assim, que essa mulher, além de estar vestida de sol, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz. Então, é esse momento de dor, né? Esse momento em que algo muito bom vai acontecer, mas como eu disse para você, verão é tempo de intensidade, né? Tem uma amiga minha, a Patrícia, que eu falei que ontem, né? Minha amigona de mais de 20 anos, eu me lembro que uma pessoa foi visitar, eu estava junto com ela na casa dela, e a pessoa, ela tinha acabado de se casar, né? A Patrícia. E a pessoa falou: e aí, como é que é ser casado? Ela: olha, é um tempo de muita intensidade. Ah, como assim? O que é bom fica muito bom, e o que é ruim fica muito ruim. Eu ouvi aquilo, eu ainda não era casada, e eu tomei aquilo para o meu coração, porque eu falei: realmente, isso é uma palavra realista, né? Como a gente falou aí que o inverno é o tempo de ser realista, né? Ela falou isso, e é realmente, né? Tudo que Deus tem para nós tem intensidade. Por exemplo, o casamento tem isso, né? Tudo que é bom fica muito bom, mas também o que é muito ruim a gente sente com mais intensidade, porque a gente está convivendo mais tempo com aquela pessoa, né? A mesma coisa quando a gente vai dar à luz, né? Quando a gente está gestando um bebê, a gente está sonhando, né? Ah, ele vai nascer, um filho meu, que é uma mistura minha com o meu marido, vai ser minha descendência, mas por outro lado a gente engorda, a gente enjoa, e a gente fica pensando: meu Deus, será que eu vou dar conta? Uma hora vai ter que sair, como é que eu vou fazer? Né? Tem essas intensidades aí, essas intensidades de coisas boas, mas essas intensidades também de coisas ruins. E na palavra de Deus também, voltando lá em Gênesis, você vê que aquela conversa mole do diabo, né, a gente ter dado lugar para essa palavra, gerou o quê? Gerou que na hora que nós fôssemos gerar vida, porque isso Deus já tinha planejado muito antes do pecado existir, agora o gerar vida vai ser com dor. Agora a gente gerar vida não vai ser sem dor, não vai ser sem pagar um preço. Nós vamos ter que pagar o preço de sentir dores quando a gente for ter filho. E é muito curioso, também só uma observação a título de curiosidade, que no Brasil nós somos a cultura que mais é adepta à cirurgia cesariana, porque a gente não quer passar por esse momento de dor exatamente na hora de dar a luz, né? Não estou dizendo que isso é errado não, tá, gente? Mas eu achei um fato curioso, né? Porque muitas vezes as mulheres não podem mesmo ter o parto normal, por várias questões, por ter pressão alta, por causa do bebê, por causa da sua estrutura. Mas eu acho isso um fato curioso. É um dado interessante de pensar isso, que a mulher ficou tão marcada por essa consequência do pecado, de ter que dar à luz com dor, que a gente tenta cortar até isso, né? Quando não, pior, né? Quando as mulheres não querem ter filhos. Aí é pior ainda, né? Porque infelizmente a nossa cultura também está, né, disseminando isso aí. Não tenha filhos. Gaste o tempo com você. Gaste sua vida e sua juventude para você, para o mundo, gerando lucro no capital.
Gaste seu tempo com isso. Não gaste tempo com você nem com outro ser humano. Gaste com você, com você. É isso que tem sido disseminado nos dias atuais. E aí, gente, continuando nesse texto, eu posso dizer que verão é tempo de inimigos definidos. Se os inimigos são claros, né? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E se você ler aqui os versículos 3 e 4 desse capítulo 12, diz assim: então apareceu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra, e o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Gente, olha que figura assim, estrondosa. Eu penso milhares de coisas quando eu vejo essa imagem que Deus descreve para nós em Apocalipse, né? Ele descreve um dragão assim, horroroso. Você imagina, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres e um monte de coroa na cabeça, e ainda com a cauda que tinha maior força, derrubou 1/3 das estrelas. E alguns autores, né, interpretam isso, e eu posso dizer isso com certeza absoluta, porque se tem alguma coisa nesse texto que João quis deixar bem claro e não deixou para a gente fazer a nossa interpretação, é de que esse dragão era o... Ele não deixou dúvida. Se tem alguma coisa que no verão a gente não vai ter dúvida, é de quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não é o nosso esposo, não é o nosso patrão, não é? Não é a nossa sogra, não é o nosso sogro, não é a nossa cunhada. É o diabo. O diabo está dizendo aqui que ele, quando ele veio para a terra, ele foi direto para pelejar contra uma mulher. E uma mulher que estava para dar à luz. Uma mulher grávida que estava gerando vida. Eu acho essa figura muito forte. Ela pode dizer muitas coisas para nós. Então, esse momento de verão é para a gente entender quem é o nosso inimigo. Se você for parar para pensar, o verão é o tempo que nós estamos mais expostos à luz do sol. Ou seja, nós podemos ver melhor as coisas, né? Porque quando está escuro, a gente às vezes fica meio na dúvida, né? Se a gente olha uma pessoa de longe, será que é fulano? Será que é ciclano? Como eu estou enxergando? Mas a luz do dia é muito mais fácil de você reconhecer as pessoas, de você reconhecer os lugares, de você saber se você está perdido ou se você não está perdido. Vamos no verão estar mais expostas à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Né? Então é esse tempo do verão, é para nós estarmos mais expostos à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que mostra, que define, que abre os nossos olhos para ver quem realmente é o nosso inimigo, da gente poder enxergar uma pessoa que está falando uma palavra de maldição e a gente poder discernir que aquilo dali é uma influência demoníaca e que aquilo dali não é aquela pessoa. Vocês entendem? Então aqui ele desenhou uma clareza enorme de como é que era a figura do mal. E essa figura do mal, gente, foi direto, foi certeiro na figura feminina. E eu acho curioso porque ele diz assim que a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. No livro de Ezequiel, capítulo 33, tem um texto que diz lá, que é uma palavra profética de Ezequiel, dizendo sobre a queda de Satanás. E aí ele diz que Satanás era um anjo de luz, aferidor de medida, um cara que era padrão de beleza, e ele teve seu coração assim, ficou envaidecido. E aí ele se revolta contra Deus e leva consigo 1/3 dos anjos. E aqui ele fala que leva 1/3 das estrelas. E ele vai para onde com os seus anjos? Para
A gente está achando que o inferno está muito longe, mas ele está trabalhando ativamente aqui no mundo. E isso é muito claro quando Jesus diz que o mundo jaz. Ele está aqui, ele está trabalhando. Né? Eu oro muito, pedindo a Deus nas igrejas que Deus possa tapar as brechas das igrejas. Né? Porque ele está aí procurando uma brecha. Seja uma brecha dentro da igreja, seja uma brecha no nosso coração pessoal, para que a gente possa atrapalhar a obra de Deus. Não permitir que Deus faça o que Ele quer fazer. E eu queria dizer para você que verão é tempo de deserto. É engraçado porque verão parece que é só flores, é um lugar, assim, uma época maravilhosa, que a gente vai pra praia, né, que a gente descansa, não tem frio, não tem que botar casaco pesado. Mas o deserto simboliza o ápice de um verão. É assim, é o extremo do verão, da temperatura elevada, né? Então o deserto é esse lugar difícil do verão. O deserto é esse lugar difícil do verão. Só que esse deserto que eu leio aqui em Apocalipse 12 diz assim: a mulher, leiam aí comigo, acompanhem comigo, no versículo 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar, diga aí comigo, que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Então o deserto foi preparado por quem? E eu posso dizer que realmente pode ser, porque quantas pessoas na Bíblia passaram por um deserto? Literalmente. O povo de Israel passou 40 anos no... E o deserto tinha sido preparado por Deus, porque Deus falou que depois que eles fizeram o bezerro de ouro e eles murmuraram, Ele falou: então agora eu vou preparar 40 anos do deserto para que toda essa geração murmuradora morra, para que se levante uma outra geração que possa entrar na terra prometida, porque essa geração não tem condições de entrar na terra que eu preparei. Então, Deus às vezes prepara o deserto. É Deus. É estranho, né? Porque é um lugar tão inóspito, é um lugar tão difícil, que de dia é uma temperatura de 50 graus e à noite é abaixo de 0. Né? É um lugar de extremos. É o que eu estava dizendo para vocês, né? Que o verão é tempo de intensidade. É curioso achar que no verão também tem temperatura baixa. Né? Existe isso também. Então, o deserto é preparado por Deus para sustentar a mulher por um tempo determinado. Gente, vocês não precisam responder para mim não, mas quantas de nós aqui já não passamos por um deserto? Mas vocês vejam que Deus teve cuidado de botar aqui que tem um tempo determinado. Ele até contou os dias. Ele disse assim, que esse deserto foi preparado por Deus para que ali a sustentassem por 1260 dias. Deus quando criou e falou: agora você vai para o deserto, você vai ser sustentada pelo deserto. Olha que coisa, ser sustentado pelo deserto, onde há escassez, onde há falta de tudo. Mas Deus já determinou logo quando Ele instaurou o deserto para a vida daquela mulher, que Ele teria um tempo de início e de fim. Ele determinou os dias, assim como Ele também determinou os dias para o povo de Israel ficar no deserto. Então olha que coisa. Então, minhas irmãs, muitas vezes a gente passa por esses momentos em que todas nós aqui passamos por um deserto, mas eu posso te garantir pela palavra de Deus, pautada na poderosa palavra de Deus, que Ele já tem dias contados, já tem dias determinados, tem dias de início e tem dias de fim. E outra coisa, Deus colocou a mulher no deserto para livrar ela do dragão, para que ela travasse a luta no deserto e não travasse a luta com o dragão. Porque se você olhar mais para frente, você vai ver que verão é tempo de guerra espiritual. Enquanto a mulher estava lá no deserto por 1260 dias, no texto diz assim, nos versículos de 7 a 9: houve então
uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, e aí diz claramente, ele era a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, nesse momento em que a mulher está no deserto, se trava uma guerra no céu. E eu acho lindo. Quem tem aí um filho que o nome é Miguel? Miguel significa aquele que sabe quem Deus é. Outras pessoas dizem que Miguel significa aquele que sabe que não é Deus. Eu acho esse nome lindo. Talvez eu bote o nome do meu filho assim, mas aí a gente vai conversar ainda, né, irmão? Mas eu acho esse nome lindo porque aí esse anjo que sabe quem Deus é, lidera os anjos para lutar contra aquele dragão e um terço das estrelas, né? Um terço lá que ele levou e que virou os seus demônios. E ele começa lá a travar essa luta, mas eles não eram fortes o suficiente, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então Deus fez isso. Deus começou a travar uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Então, quantas vezes nós estamos no deserto e enquanto nós passamos esse deserto, essa sequidão, se trava uma batalha espiritual nos níveis celestiais. E a gente não tem nem ideia. Então, esse deserto tem função, é para nos sustentar. É aquelas coisas que só Deus faz mesmo, né? Bem, então eu posso dizer que verão é tempo de perseguição. E é curioso que para essa mulher a perseguição está diretamente relacionada à maternidade, né? A figura, o momento em que a mulher começa a ser perseguida, é exatamente quando ela está lá gerando um bebê. E eu fico pensando, como eu falei ontem, né? Se Maria teve uma gravidez conturbada, era por quê? Porque o diabo sabe o que está em jogo quando uma mulher está para dar à luz. Seja dar à luz um filho físico, seja para dar à luz a um filho espiritual, seja para dar à luz a pessoas que precisam de Cristo. Ele sabe do potencial que Deus colocou em nós para gerar vida. Então, quando Ele vê esse potencial de gerar vida dentro de nós, Ele vem nos perseguir. Vocês entendem? Então é isso que acontece conosco. Então eu entendo que essa guerra do diabo está muito relacionada à maternidade, né? Por isso mesmo que eu falei ontem dessa questão do aborto. O que você acha que isso é uma ideia que agora é possível? Está aí na sociedade? É porque o diabo tem uma guerra declarada contra a maternidade, contra a nossa possibilidade de gerar vida. E aí gerar vida, gente, é o que eu já tenho falado, não é só gerar vida na nossa barriga, não é gerar um filho só fisicamente, mas é a possibilidade que nós temos de gerar vida, porque do nosso interior pode fluir rios de águas vivas, porque Cristo é a nossa fonte e nós podemos alimentar toda a terra com essa fonte que é o próprio Jesus. Então, você pode ler que assim, no versículo 13, que quando o dragão viu que havia sido lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um filho. Então a mulher já tinha tido bebê, e quando ele foi lançado na terra depois da guerra espiritual, ele foi correndo atrás da mulher para perseguir a mulher que tinha acabado de ter o bebê. Mas Deus foi tão misericordioso que levou esse bebê para o seu trono da graça. E aí a gente entende que esse bebê que essa mulher deu à luz foi o próprio Jesus, né, que esteve entre nós, mas que agora está à direita de Deus e intercede por nós. Bem, a mulher começa a passar por essa perseguição, mas eu posso dizer também para você que verão é tempo de voar. No versículo 14 diz o seguinte, gente: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no...
onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. O deserto pode ser um lugar de sequidão, mas às vezes o deserto é exatamente aquele lugar que está fora do alcance da serpente. É melhor sofrer a aprovação de Deus do que a tentação do diabo. Então, eu achei lindo porque os irmãos tiveram cuidado de escolher as canções hoje e eles cantaram aquela música, né, que eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu, né? Eu sei para onde vou, como águia, vou nas alturas, sou filho de Deus. E a palavra de Deus diz em Isaías 42 que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Como é que é? Subirão com asas como águias, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É essa unção que está sobre nós quando nós estamos no deserto. Deus nos dá asa de águias, mas é para voar no deserto. É para estar nos lugares altos do deserto. É para ir para a montanha mais alta que nós no deserto. Então, esse momento de sequidão, de temperatura alta, é o momento de nós sermos adestrados para voar mais alto. Deus nos dá asas nesses momentos. E é tão lindo. Talvez no inverno não haja nem possibilidade de ter asas pela condição climática, né? Mas no verão a gente pode voar, a gente pode planar nos ventos do Espírito, ser levado pelo vento de Deus. É muito linda essas figuras, né? Bem, eu estou quase terminando, meus irmãos. E aí eu queria dizer, meus irmãos, que verão é tempo de nadar contra a corrente. Se você acompanhar comigo aqui nesse texto que eu li, nos versículos 15 e 16, diz assim: então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Bem, gente, aqui a gente pode ter muitas interpretações, mas eu vou dizer a minha pessoal e depois você pode ler de novo e você tirar a sua interpretação com a direção do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu senti quando ele falou dessa água que jorra da boca do dragão para poder virar uma correnteza que vai levar a mulher, eu sinto que é o pensamento desse século, né? A palavra de Deus diz em Romanos 12 que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Então, Deus está falando que tem um rio jorrando da boca do dragão, mas a gente não tem que se conformar e deixar ser levado por esse rio que ele está jorrando. Nós precisamos nos segurar em Deus. Por isso mesmo que Ele nos deu asas para voar. Vocês entendem, meus irmãos? Então, é esse rio do feminismo, é esse rio do aborto, é esse rio de que nós temos que trabalhar mais de 12 horas por dia e deixar os nossos filhos na creche. Nada contra quem trabalha muitas horas, só que o mundo é um mundo egocêntrico, que diz que o que vale é o seu prazer e a sua vida. Enquanto que Deus diz e Jesus nos chama que aquele que crê em mim e aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Ele diz: aquele que perder a sua vida e aquele que guardar a sua vida perderá. É esse o padrão. É esse o rio de Deus para nós. É essa a orientação de Deus para nós. Só que o diabo vai e joga aquele rio, aquela correnteza forte, dizendo que você tem que trabalhar, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo.
gente vai sendo levado, né? A gente vai sendo levado pelo consumismo, né? Pelos padrões loucos desse mundo para se vestir de uma maneira indecente, e a gente vai sendo levado. É aquele padrão do feminismo, dizendo que a gente tem voz própria e que a gente não pode ser deixado mandado por ninguém, e a gente vai sendo levado. Só que graças a Deus, que tudo que é do diabo acaba dando errado no final e não se sustenta. O que Deus faz se sustenta. E os frutos dessas escolhas de ser levado pela essa correnteza do dragão, né? A gente vai colhendo, a gente vai o quê? Sobrecarregado. A gente fica sozinha. Porque eu me lembro de um homem que falou comigo quando eu tinha 13, 14 anos. E ele era um homem mais velho, uns 42, 43. E aí ele viu uma moça entrando na loja. E a moça falou com uma roupinha meio curtinha e tudo. Aí eu disse, minha filha, esse tipo de situação é igual carro velho. Todo mundo quer dar uma volta, mas ninguém quer comprar. E ele nem era crente. E aí eu ouvi aquilo e eu fiquei pensando, ele falou assim, a gente está vivendo esse padrão, essa onda do dragão aí, só que na hora que a gente for escolher uma coisa muito boa, a gente não vai querer escolher quem está sendo levado pela correnteza. A gente vai querer coisas boas. E aí quem perseverar até o fim, ganhará a coroa da vida. Então, gente, é isso. É a gente não se deixar levar por esse rio. E a gente entender aonde vai ser o final desse rio. Então, a palavra diz que a própria terra engole esse rio. A própria terra acaba destruindo essa onda do diabo. Né? Porque a gente está vendo que hoje a consequência do feminismo é, por exemplo, o homossexualismo. Porque são figuras de mulheres super poderosas. E figuras de homens desmaecidas, figuras enfraquecidas. E aí quando um menino entra na sua casa e vê aquela figura da mãe trabalhando, indo para a escola e fazendo, e acontecendo, e olha para o pai, sentado no sofá, tomando cerveja, ele olha assim, eu não quero ser assim não. Eu acho que é melhor ser mulher. Ser homem desse jeito, eu não quero não. E aí, é isso que acontece, né? E quando também tem a menina. E a menina olha para a mãe e vê lá ela lá trabalhando, correndo atrás e fazendo 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, e vê lá o pai enfraquecido. Quando a mãe fala com ele, fala brigando, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. E a menina olha e diz assim, não sabe nem ser homem. Eu vou mostrar o que é ser homem. É isso que acontece, gente. É isso que acontece. Esses padrões ficam todos distorcidos. E a gente precisa ter cuidado para não ser levada por essa corrente. Porque o final dessa correnteza é a perdição. Então, eu queria dizer por último, para encerrar esse tempo das estações, que voar é tempo de adestrar, de treinar a nossa descendência. Se você olhar aqui no versículo 17, diz assim, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. E que descendência é essa? Vamos dizer juntos? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nós precisamos criar uma geração assim. Porque o diabo, eu ouvia muito isso quando eu era pequeno, não sei se vocês ouviram, mas quando dizia que o diabo, quando ele ataca uma família, ele está de olho nos filhotes. Tem até umas aves de rapina que esperam a mãe ir lá buscar comida para os filhotes para ir lá pegar os ovos. Isso aí também diz muito para nós, de que o diabo, a luta dele é diretamente contra nós, mas é também pensando na nossa descendência. Querendo catar a nossa descendência, destruir a nossa descendência, enfraquecer a nossa descendência. Então agora é a hora, meus irmãos. O verão é tempo de treinar, de adestrar a nossa descendência, os nossos filhos, aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade.
Né? Assim como eu falei ontem, para a gente poder declarar palavras de bênção, de profecia, da palavra de Deus sobre a nossa descendência, nós precisamos treiná-los, ensiná-los a orar, orar por eles e com eles, ensiná-los a amar a palavra de Deus. Tem tantas histórias maravilhosas na Bíblia. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai sempre teve dificuldade para ler, mas ele sempre fez questão de, antes de dormir, ele ler uma história. E era uma história num livro assim grosso, que não tinha figura nenhuma. Então, eu ficava só na imaginação. E contava histórias que falavam de amor, de lealdade, de fidelidade. Nós precisamos ter o trabalho de transmitir isso, porque senão a televisão vai transmitir a correnteza do dragão. Vai transmitir essas questões da homossexualidade, vai transmitir essas questões do aborto, do feminismo, e nós temos que estar ali para adestrar. O meu filho, você está vendo isso aqui? Isso daqui não é para você. Isso daqui não é o seu caminho é outro. Você está vendo isso aqui que está acontecendo, meu filho? Isso daqui não é para você. Eu sonhei outra coisa para você. Deus tem outro caminho para você. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então é isso, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer, jamais. Gente, isso é tão forte, Eu já estava conversando isso com a Silvia ontem. Foi feita uma pesquisa na Junta de Missões Nacionais, dizendo que as crianças que aceitam a Jesus de 2 a 12 anos são pessoas que dificilmente se desviam do Evangelho. Pessoas que aceitam a Jesus, às vezes na maturidade, têm muito mais dificuldade para serem firmes, serem constantes e abundantes na obra do Senhor. Mas quando seu filho tem uma experiência profunda com Deus na infância, há grandes chances dele ser um crente fiel, de ser uma pessoa madura. Então é isso que nós temos que gastar o nosso tempo no verão. E é esse desafio que eu quero deixar para vocês. Minhas irmãs, eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas você já pode ver que ou no outono, no inverno, no verão, na primavera, em todas elas tem os seus desafios, tem as suas bênçãos e tem as suas lutas. Mas eu quero orar por você. Eu queria orar especificamente, queria que a gente se colocasse de pé agora. E eu queria que nós orássemos juntas pelas mulheres que estão travando lutas, seja nas estações que sejam. Né? Eu quero orar por você. Quero que nós possamos orar umas pelas outras, nas estações que vocês estão vivendo, para que Deus fortaleça o coração de vocês, dê asas como as de águias, para voar nos ventos do Espírito, para ir para as montanhas mais altas no deserto, né? Eu quero orar por você. Então eu queria convidar que você se fechasse os seus olhos. Eu quero pedir que você precisa, porque às vezes a gente precisa de ser ministrado por alguém. E eu queria que você pudesse vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero me identificar com a sua luta, com a sua dificuldade. Eu quero pedir que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E toda a igreja, todos nós vamos estar unidos no mesmo espírito. De pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda nessa estação. Ser comigo nessa estação que eu estou vivendo. Pedir ao Senhor que Ele seja o nosso pastor, que Ele possa ser o nosso pastor, o Senhor da nossa vida. Tem um texto aqui na palavra de Deus, em Isaías 25:4, que diz assim: isso serve para todas as estações. Diz assim: tu tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Essa é a palavra de Deus para nós. Independente da estação que nós estamos vivendo, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso refrigério.
E eu quero orar com você. Minhas irmãs, bota a mão assim no ombro da outra irmã que está do seu lado. E desejo do fundo do seu coração que Deus possa fazer uma obra na vida dela. Peça que Deus possa abençoá-la. Nós somos geradores de vidas, nós podemos dizer palavras de bênção umas para as outras. Então vamos orar numa só voz, num só espírito. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, e nós te adoramos. Nós te agradecemos pela tua rica, preciosa e poderosa palavra, que é a mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ó Deus, que penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos alcança. Senhor, não sou eu, Pai, é a tua palavra. Ó Deus, eu quero te pedir que essa palavra venha com poder no coração e nas mentes de cada uma das suas servas. Ó Deus, que seja no inverno, seja no verão, seja no outono, seja na primavera, que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor governe o nosso falar e o nosso pensar, assim como nós declaramos nessa manhã. Que o Senhor venha reinar sobre os nossos sonhos. Ó Deus, que o Senhor venha reinar sobre o nosso inverno. Que o Senhor venha reinar sobre a nossa escuridão. Que o Senhor venha reinar sobre essas temperaturas elevadas, sobre esse deserto que nós podemos estar passando. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser instrumentos de bênção para essa geração, para a nossa descendência. Abençoa as mulheres aqui que são mães de crianças pequenas. Ó Deus, que sejam mulheres cheias da sua sabedoria, que criem pessoas que façam a diferença em qualquer lugar nessa sociedade. Ó Deus, também quero te pedir pelas mulheres mais velhas que já criaram seus filhos. Ó Deus, que toda a sua experiência seja usada para a tua honra e para a tua glória, para que sejam cheias de palavras de conselho para edificar as mais novas. Ó Deus, levanta, Senhor, com autoridade e poder, para que elas possam abençoar seus lares, governar suas casas, abençoar seus maridos. Ó Deus, que os lares sejam restaurados. Ó Deus, que acampa os teus anjos ao redor de cada lar aqui, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa livrar-nos do mal, repreende o dragão. Ó Deus, guarda-nos do mal, livra-nos, Senhor, do devorador e dessa corrente, desse mundo, mas transforma-nos, Senhor, com o poder da tua palavra poderosa. Ó Deus, eu te peço isso não no meu nome, mas eu te peço no nome poderoso e grandioso de Jesus. Amém. Amém. Minha irmã, Deus te abençoe. Ai, como foi bom passar esses dias com vocês. Fui muito abençoada. Seja abençoada em nome de Jesus.